Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Cada vez mais nós sentimos que tem muitas pessoas que estão começando sua caminhada nos concursos públicos e que estão seguindo o Bitolei. Sério, ó, cada dia a gente recebe mais ou menos umas 10 perguntas no @bitolei, que é o nosso Instagram, perguntando como que eu começo a estudar para concurso, como que eu começo a estudar corretamente, com foco numa aprovação rápida. E hoje eu vou mostrar 3 passos, 3 ações muito simples que vão ajudar você a ter resultados rápidos em concursos. Já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo e vamos começar a desvendar esses 3 passos para sua rápida aprovação. Primeiro passo que eu acho importante: você precisa entender a importância de ter um objetivo fixo, de ter uma prova próxima de acontecer principalmente. E aqui eu já vou ser bem direto, vou falar uma coisa para você que os cursinhos não falam, até porque eles vendem esse tipo de curso. Na minha opinião, a pior forma de começar é você fazer um desses cursos gerais para concurso, sabe? Aqueles cursinhos com disciplinas básicas para concursos. Sabe por que eu acho isso? Porque se você faz um desses cursos, você não tem um objetivo fixo, que é esse primeiro passo que eu estou dando para você. Você não tem uma prova marcada. E isso daí faz você normalmente procrastinar, porque você não tem um prazo para estudar, você não tem um prazo para dar resultado. E isso não é legal no começo dos estudos, principalmente. Desse jeito, você sempre pode pensar: na segunda-feira que vem eu começo a estudar, por enquanto eu tenho tempo. Quando você fica com esse sentimento, você não põe urgência nos seus estudos. Tem um vídeo que eu vou deixar passando aqui em cima, que se chama A Lei de Parkinson e os Concursos. Nesse vídeo eu me aprofundo sobre esse tema da necessidade de colocar urgência nos seus estudos e que, na minha opinião, a melhor e única forma de você ter uma urgência é você ter uma prova marcada. Quando você tem prova marcada, você normalmente tende a se coçar, você tende a se esforçar mais exatamente por causa dessa urgência, e essa lei de Parkinson explica muito bem por que isso acontece. E um outro ponto importante que eu acho que também atrapalha muito quem começa a estudar dessa forma, sabe? Estudando para disciplinas em geral. Nesses cursinhos gerais sobre concursos, você vai ter uma teoria imensa de português pela frente, uma teoria imensa de matemática pela frente, e não necessariamente esse conteúdo vai cair na sua próxima prova. Talvez o próximo concurso que você faça não peça matemática. Então, se você pensar em curto prazo, você está perdendo tempo estudando esse conteúdo. Você vai desperdiçar muito esforço e muito tempo em coisas que não vão cair provavelmente na sua prova. E isso, é claro, não é legal, principalmente para você que está no começo dos estudos, que precisa de motivação, precisa ali, tá o tempo inteiro ligado para começar a criar hábitos de estudo, que é uma coisa muito importante também. E aqui eu já entro no segundo passo, que é você criar hábitos de estudo. Esse segundo passo, na verdade, para mim, é o mais importante, é o que vai fazer a diferença entre você ser aprovado ou não ser. Você precisa criar hábitos sólidos de estudo. E para criar hábitos, qualquer hábito relacionado à saúde, estudos ou outro que você imaginar, você precisa aí pelo menos de um período de transição de 2 meses, certo? Isso daí é cientificamente comprovado. Você não muda o hábito de um dia para o outro. E aí que tá aquele passo 1 que vai te ajudar nesse passo 2. Porque normalmente quando você tem uma prova marcada, você tem muita urgência nos estudos, você tende a se coçar e você tende a, nesse período que é mais difícil, o começo dos estudos, manter a sua disciplina. Você tende a estudar todos os dias até você começar a estudar de forma natural, que é isso que o hábito faz, né? Ele coloca você quase que em um piloto automático ali e você começa a realizar alguma ação que você queria com menos esforço. E isso daí eu tenho certeza que vai ajudar. Então esse passo 1 e passo 2, eles estão muito próximos, muito relacionados. E sinceramente, eu vejo muitos casos de muitas pessoas que começam a estudar de forma genérica e não conseguem passar dessa barreira dos 2 meses de forma concentrada nos estudos, porque ela não tinha um objetivo fixo. Você não precisa pensar já, definir a sua carreira e escolher o concurso dos seus sonhos para começar a estudar. Não, você pode pegar um concurso que esteja previsto, que seja até legal para você, mas que seja um fator para você começar os seus estudos, entendeu? Depois que passar essa prova, você pode mudar o seu objetivo, pensar na carreira que você quer de verdade, mas aí você já vai ter a base que é o mais importante, que são os seus hábitos de estudo. Você já vai estar acostumado a estudar, você já vai conhecer mais sobre si mesmo, você vai ter disciplina e isso ajuda demais nos estudos. Então isso que você faz, marca uma prova.
Pensa num concurso aí que vai acontecer, que você pode fazer e foca totalmente nele. Você vai estudar todas as disciplinas desse concurso, porque você vai fazer essa prova. Não fique estudando disciplinas básicas, gerais. Comece a bater de frente com todas as disciplinas. Normalmente quem quer fazer essas disciplinas gerais tem medo de encontrar uma dificuldade numa disciplina específica, que é mais importante, aliás, na maioria dos concursos. Bata de frente com suas dificuldades, marque um concurso e estude para todas as disciplinas. Depois dessa prova, você vai fazer ajustes, você vai começar a estudar para um próximo concurso e assim por diante. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai conseguir sua aprovação em breve. Sabe por quê também? Se você analisar quase que 90% dos concursos do Brasil, eles têm um núcleo comum de conhecimento. Todos eles pedem português, alguns pedem matemática, raciocínio lógico, informática, direito administrativo, direito constitucional. Então, olha que base legal você vai ter se você estudar muito forte para qualquer concurso. Para o próximo concurso que você for fazer, você já vai ter uma base de constitucional, administrativo, português, matemática, muito melhor do que se você estudasse só disciplinas gerais. Porque você não vai ter o mesmo rendimento, você não tem uma prova marcada, principalmente no começo dos estudos. Aliás, esse daqui é um dos grandes segredos de quem é aprovado em vários concursos. Normalmente essas pessoas prestaram vários concursos até de áreas diferentes, mas mantiveram sempre a faca na garganta ali e a necessidade urgente de estudar, porque elas sempre têm uma prova marcada. E é uma evolução natural. Você presta um concurso, você evolui em todas essas disciplinas que são cobradas nele. Você vai para um próximo concurso, você já vai ter uma evolução muito grande em muitas disciplinas. E aí você pode até ter uma margem para você jogar mais tempo, mais esforço nas disciplinas que são diferentes. E assim por diante. É como se fosse uma escadinha, sabe? Você vai subindo degrau por degrau e vai melhorando e começa, em pouco tempo, a ter chances reais de aprovação em todos esses concursos. Então eu recomendo que você use essa estratégia, porque eu tenho certeza que vai ajudar você. E depois de um tempinho, tudo isso que eu estou falando para você aqui começa a ficar mais fácil, começa a ficar natural, porque você começou a ter hábitos de estudo. Inclusive, tem uma playlist passando aqui sobre hábitos de estudo. Dá uma olhada porque vai ajudar você. Quando você começa a ter hábitos sólidos de estudo, hábitos verdadeiros, você entra quase que em piloto automático mesmo, é verdade isso. Você começa às vezes até a sentir falta de estudar se você não estudar um dia. Para você ter uma ideia, dá para fazer um paralelo muito bom disso com a academia. Normalmente quem começa a ir para a academia sofre demais, não é verdade? Fica dolorido, não quer ir porque não está acostumado e não tem a rotina de fazer um exercício físico. Só que quem consegue passar daquela barreira ali de 2 meses, de seguir direitinho ali o que o professor fala, fazer os exercícios durante 2 meses, depois fica viciado, depois começa a sentir a necessidade diária de fazer exercício, porque ela criou um hábito. Ela entrou em piloto automático. Se ela não fizer aquela ação que ela está acostumada, ela vai sentir falta, porque isso daí está quebrando a rotina dela. Para o estudo é a mesma coisa, tá? E eu tenho certeza que seguindo essa estratégia que eu estou mostrando aqui, vai ficar muito mais fácil você quebrar essa barreira inicial. E vou reforçar aqui, mais um motivo para você não fazer esses cursos genéricos para concurso. Esses cursos gerais que supostamente pegam todos os concursos que vão acontecer. Pode ver que quem passa no concurso público é aquele que é o maior especialista naquele conteúdo programático, naquele edital. Não é quem manja mais sobre direito, quem manja mais sobre administração. Não é isso. Quem dominar melhor aquele edital vai ser o primeiro colocado. E é assim que você tem que pensar. Quando você estuda esses cursos gerais, você vai encontrar muito desperdício, você vai ver muita coisa ali que a imensa maioria dos concursos que você vai prestar não pede. Então eu acho isso errado, eu acho que você está desperdiçando tempo, esforço e dinheiro fazendo isso. Pega ali e começa a entender o perfil de prova, limites do edital, porque isso vai fazer muita diferença. Isso daí vai fazer a diferença entre você ficar anos estudando ou passar talvez no seu primeiro concurso, passar em menos de um ano. Dá uma olhada, nós temos vários vídeos aqui no Bitolei sobre análise de edital, cronogramas para concursos e lá eu sempre mostro na tela, passo a passo, como que você faz essa análise e como que você estuda, focado em resolver o problema, em entender aquele conteúdo que vai ser cobrado no edital. Vai ajudar você, entenda isso, porque você vai ganhar muito tempo, você vai evitar muito desperdício fazendo isso que eu mostro para você. Por exemplo, você analisa lá as últimas provas do concurso que você vai fazer e percebe que só tem lei seca, só pede a legislação no concurso, na parte específica de direito. O que você tem que fazer? Estudar muito a lei seca.
Você tem que estudar a legislação, você tem que estudar, entender e repetir muito a legislação. Você precisa fazer isso, é a coisa mais óbvia, não é? Só que a maioria não faz isso. A maioria acaba indo para o que é mais fácil. A maioria às vezes fica esperando um professor numa videoaula ou numa aula presencial ficar lendo a lei para você. E isso vai te atrasar. Você precisa pensar simples e acelerar seus estudos. Simplicidade sempre vence, no concurso também, tá? Percebeu que esse é o perfil de prova do seu concurso? É muita legislação exigida? Faça o mais simples. Leia a lei, entenda, repita, 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 que você vai ter resultado. Você não precisa dominar a disciplina, aqueles livrões gigantes, jurisprudência, ficar pesquisando em site de tribunal as decisões. Não! Você tem que focar no perfil da prova. Isso vai fazer você rapidamente evoluir e passar na frente daquele 90% que está há anos estudando, mas estudando da forma errada. E aqui, ó, nessa análise de prova, que eu mostrei para você aqui que você precisa fazer a prova, claro, fazer as questões, vem o terceiro passo para você começar bem e começar certo a estudar para concurso. Você precisa sempre fazer muitas questões. Desde o começo dos seus estudos até quando você estiver gabaritando prova, não interessa, você sempre tem que fazer questões. Isso faz a diferença também para a sua aprovação. Pega um desses sites de questões, ó, tem vários atualmente, tem o Que Concursos, tem o Banca de Estudos, tem o Tec Concursos. Dá uma olhada, todos esses sites eles têm ferramentas para você testar por 7 dias, um mês, sei lá, cada um tem o seu prazo. Teste. Dá uma olhada e escolha, na minha opinião, eu gosto muito de escolher aqueles que têm comentários. Muitos comentários de preferência. Às vezes comentários de professores também são bons, aí você escolhe o jeito que você prefere. Mas é importante que tenha comentários porque vai acelerar seu estudo. Você vai começar a entender o porquê de cada alternativa está errado, o porquê de cada alternativa está certa. Muito com esses comentários. Fica tudo mais rápido, tudo mais dinâmico quando você faz essas questões, principalmente online, é claro. E é um treino importantíssimo, ó, você precisa fazer muitas questões. Vamos dizer aqui que sua próxima prova vai ser da FCC. O que você tem que fazer? Você tem que começar a priorizar questões da FCC, de preferência do mesmo cargo que você vai prestar. De preferência, se não tiver só do mesmo cargo, ou se tiver poucas questões, você começa a pegar do mesmo nível, talvez nível médio ou de nível superior, com cursos parecidos, cargos parecidos e assim por diante. Você precisa começar a ficar especialista naquela banca. Isso vai fazer muita diferença. Chega uma hora que você começa a ver que as questões até se repetem. Ou você começa a identificar um padrão daquela banca que você olha só o enunciado, às vezes você já sabe a resposta. Isso acontece de verdade e acontece com quem faz muitas questões. Eu sei que no começo dos estudos muitas pessoas têm medo de fazer questões porque tem medo de sentir que não está evoluindo. Mas você precisa fazer questões para identificar os seus erros também, certo? E você precisa fazer questões principalmente pensando aí sempre no seu próximo objetivo. E um outro ponto importante de fazer muitas questões é que você começa a identificar as disciplinas que você tem mais dificuldade. Esses sites eles têm relatórios, ele te manda lá, pô, em direito administrativo você está com um aproveitamento X. Está baixo o seu aproveitamento? Então, isso é ótimo você saber disso, porque você começa a colocar mais tempo de estudo, você pode mudar a sua forma de estudar, você pode começar a trocar sua videoaula por uma leitura, e com certeza, fazendo isso, se mexendo, descobrindo as suas dificuldades o tempo todo, você vai evoluir rapidamente. Inclusive, ó, falando aqui sobre questões e essa parte de disciplinas básicas principalmente, tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima que eu mostro como que eu consegui aí, em média, 90% de aproveitamento em português. E eu sempre odiei português desde moleque, acho que eu tenho uns traumas aí com o professor, sei lá o que acontece. Mas eu descobri essa forma de estudar com a engenharia reversa que me salvou, que fez eu evoluir demais em português e em todas as disciplinas básicas, viu? Dá uma olhada, esse vídeo eu mostro na prática, na tela, como que você estuda português com a engenharia reversa. Mas se você usar essa mesma estratégia para raciocínio lógico matemático, matemática ou até para as disciplinas de direito, tenho certeza que você vai evoluir bastante. Resumindo aqui tudo que eu falei para você, ó, foque em um objetivo claro. Principalmente se você está no começo dos seus estudos, se você está vendo esse vídeo aqui porque você está no começo dos seus estudos, descubra um objetivo próximo, claro para você, uma prova que vai acontecer. Isso vai ajudar muito na sua motivação, vai ajudar no seu hábito de estudo, claro, que é o segundo passo que eu dei aqui, e isso vai fazer também com que você evite desperdícios. Se você ficar fazendo esses cursinhos genéricos para concursos aí com disciplinas básicas e gerais, você vai encontrar muito desperdício. E, claro, faça sempre muitas questões. Desde o começo dos seus estudos, faça questões, repita,
muitas questões. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua rota no mundo dos concursos, vai fazer com que você seja aprovado muito rapidamente. Eu gostaria muito que no começo dos meus estudos alguém falasse isso para mim. E a nossa missão aqui no Bitolei é facilitar a vida de todos vocês. Então, quer passar no concurso? Pode acreditar nisso que eu estou falando aqui. Tudo isso que eu estou falando é por experiência própria. Eu sofri no começo porque eu também tinha essas dificuldades. Eu não sabia exatamente o que eu poderia fazer para alavancar meus estudos rapidamente. E se você seguir esses princípios aqui, você vai rapidamente conseguir sua aprovação em qualquer concurso. Beleza? Se você viu esse vídeo até aqui, deixa seu gostei, né? Pelo amor de Deus. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal aqui, Sério, tudo que você tiver dúvidas sobre concursos, dá uma olhada aqui no Bitolei, são quase 400 vídeos e nós temos vídeos sobre tudo. E segue a gente lá no Instagram, no @Bitolei. Nós temos conteúdo diariamente, muitos stories lá, nós respondemos muitas mensagens de vocês e postamos as respostas, então isso é claro que ajuda outras pessoas que tenham as mesmas dúvidas. E é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês, força nos estudos e até o próximo vídeo.